Hoje falaremos sobre o modo de produção asiático, que tem esse nome, mas é referente às sociedades da África, da Ásia, das Américas em diferentes temporalidades. Também abordaremos a diferença entre modo de produção e formação social. E daremos um exemplo sobre a formação social asteca. Olá pessoal, tudo bem? Antes de começar a discutir a questão do modo de produção asiático, eu queria te informar que nós temos um site www.intelectualorgânico.com. Nele você encontra o nosso blog, a biblioteca básica e uma série de informações sobre história, política, ciência, justiça social. Também queria dizer para você se inscrever no nosso canal, assistir os vídeos e, se gostar, dar uma curtida, ok? Vamos começar então. Bem, o que é o modo de produção? O modo de produção é a categoria marxista que pensa a totalidade social, ou seja, os elementos determinantes em cada sociedade. Portanto, uma categoria teórica que nos permite pensar sobre as forças produtivas, as relações de produção. Existem vários modos de produção. São exemplos da teoria do modo de produção o modo de produção comunista, escravista, asiático, feudal, capitalista, socialista. Isso nos permite identificar em sociedades diferentes historicamente uma das outras elementos comuns. Por exemplo, o que o Brasil tem de comum com a Arábia Saudita, ou com a Índia, ou com a Inglaterra, ou com a Noruega? Todos esses países são países capitalistas, onde predomina a propriedade privada dos meios de produção, o trabalho assalariado, a exploração da classe trabalhadora. Apesar de cada país ter sua cultura, seus regimes políticos diferentes, como monarquias absolutas, monarquias parlamentares, repúblicas parlamentaristas, repúblicas presidencialistas. Porém, são países que têm elementos em comum que nos permitem chamá-los de países capitalistas. A formação social diz respeito à totalidade concreta, historicamente constituída. Ela é a unidade da vida social, com suas continuidades e descontinuidades, que chamamos comumente de sociedades. As formações sociais têm suas estruturas jurídicas, políticas, sociais, econômicas, culturais. Elas mudam no decorrer do tempo. Elas não são apenas construções teóricas. Quando nós estudamos as formações sociais, estudamos suas divisões, diferenças, conflitos, solidariedades, culturas, religiosidade. Uma infinidade de questões decorrem do estudo das formações sociais. Uma formação social pode ter elementos de diferentes modos de produção. Isso é muito comum quando se estuda as transições. Por exemplo, a transição do feudalismo para o capitalismo na Europa, a transição do escravismo para o capitalismo no Brasil. Podemos estudar as formações sociais na atualidade, a formação social brasileira, a da Inglaterra, a da Arábia Saudita, da África do Sul, ou as formações sociais do passado, os suevos, os vândalos, os babilônicos, os incas, os tupis. Uma infinidade de povos e formações sociais podem e devem ser estudados. Vamos ao modo de produção asiático e o porquê desse nome. Marx e Engels, ao analisar a desintegração das comunidades primitivas, perceberam que elas não seguiam um caminho único, linear, rumo às chamadas civilizações. Para eles, o exemplo de Roma não era único. Nem todas as comunidades primitivas que se desintegraram, ocasionando sociedades de classe com desigualdade social, construíram civilizações escravistas. Para os fundadores do materialismo histórico, diferentes formas de exploração causavam diferentes desigualdades. Eles procuravam analisar as relações de trabalho, as formas de propriedade e as relações sociais de produção predominantes em cada sociedade. Nesta concepção, a desintegração das comunidades primitivas não foi causada por uma essência egoísta dos seres humanos e deveria ser analisada historicamente. Marx e Engels se debruçaram sobre sociedades do Oriente, e nos manuscritos econômicos e filosóficos conhecidos como Grundrisse, Marx denominou aquelas formações que tinham por base um modo de produção asiático com este nome. Porém, como veremos, as formações sociais que têm por base um modo de produção asiático também ocorreram em outros continentes e não só na antiguidade. Ele também recebe outras denominações: modo de produção despótico oriental, modo de produção tributário, modo de produção hidráulico. Mas o termo que ficou sendo mais utilizado é o de modo de produção asiático.
Quais são as características principais do modo de produção asiático? Vamos a elas. As relações sociais estavam condicionadas pela seguinte divisão social. Existia uma grande maioria que se dedicava ao trabalho, no artesanato, na agricultura, em grandes obras. Existia uma minoria privilegiada que se dedicava à burocracia, ao serviço militar e à religião. E de dentro dessa minoria surgia um grupo ínfimo, uma camada, que dirigia o Estado, que tomava as decisões políticas. Geralmente se tendia à personalização. Então encontramos o faraó, o rei, o Tlatoani, o Inca, denominações diferentes para o poder concentrado nas mãos de um monarca. No modo de produção asiático, a relação social de produção predominante é a servidão coletiva, também conhecida como corvéia real. Nesta relação, a maioria dos trabalhadores, geralmente camponeses, eram obrigados a prestar serviços ao Estado, seja em obras públicas, seja nas fazendas reais, seja nas propriedades utilizadas pela nobreza e aristocracia militar. Além disso, nas comunidades aldeãs, os camponeses pagavam tributos sobre a sua própria produção, para sustentar o Estado e as classes dominantes. No modo de produção asiático existiam duas estruturas econômicas. As comunidades aldeãs, camponesas, onde haviam relações comunitárias. Essas comunidades tendiam a ser autárquicas, ou seja, buscavam a autossuficiência. Suas atividades econômicas principais eram a agricultura e o artesanato. O controle social era local. Cada comunidade aldeã tinha sua liderança política. No modo de produção asiático, do ponto de vista formal, todas as terras e propriedades pertenciam ao Estado ou ao governante. Desse modo, temos as redes de propriedade que pertenciam à coroa, ao governante. Além disso, temos as propriedades públicas que tinham um uso privado. Elas eram utilizadas pela classe dominante, as terras dos templos, da nobreza, dos palácios. Também haviam as propriedades públicas que tinham uso público, como estradas, barragens e templos. No modo de produção asiático não existia o conceito de propriedade quiritária, oriundo do direito romano, onde uma pessoa tinha domínio particular sobre a propriedade. Desse modo, as comunidades aldeãs eram exploradas pela classe dominante, que geralmente vivia nas cidades. Portanto, são sociedades de classes que podem combinar situações de estamento ou de castas. Por exemplo, na sociedade asteca haviam estamentos. Na sociedade hindu, haviam castas, que se combinavam no processo de exploração social. As formações sociais que têm por base o modo de produção asiático eram caracterizadas por governos teocráticos, produção de excedentes no trabalho agrícola, realização de grandes obras públicas. Encontramos essas características em diferentes sociedades de diferentes períodos. Os persas, os hindus, os egípcios, os incas, os astecas, os maias, ou seja, em diferentes continentes e em diferentes épocas históricas, podemos encontrar formações sociais que tiveram por base o modo de produção asiático ou tributário. Na formação social asteca, podemos encontrar a divisão social característica do modo de produção asiático. A divisão social era caracterizada pela existência de dois grandes grupos: a classe dominante composta pela nobreza hereditária, sacerdotes, chefes de grupos guerreiros, guerreiros e funcionários enobrecidos, e o rei, o Tlatoani. Do outro lado, temos os maiaques, camponeses em servidão, além dos escravizados, que eram os capturados de guerra, os condenados ou os desertores. A maioria da classe trabalhadora eram os camponeses, prestando a servidão coletiva. A base da sociedade asteca era a comunidade aldeã. No século XV, o Império Azteca dominava 38 províncias. Existiam povos que eram submetidos totalmente, povos submetidos parcialmente, povos que pagavam tributos e tinham certa autonomia. Você pode encontrar mais informações na descrição do vídeo, com referências bibliográficas sobre esse tema. Bem, pessoal, é isso, nós vamos ficando por aqui. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, curta o nosso vídeo e compartilhe. Até a próxima!